Olá, meu sou Quebeiro Chuas, peço que veja meus vídeos até o final, deixa seu joinha, inscreva-se e compartilhe. Relatos sobrenaturais, não assista sozinho. Rumo a 10.000 de inscritos. Primeiro relato. Disse que não podia entrar na igreja. Que uma força a empurrava para trás. E que dentro dela não estava sozinha. Estados Unidos da América, 1928. Anna Krugman Real, Emma Schmidt, era uma mulher comum. Até que, desde a adolescência, algo começou a mudar. Sentia repulsa por objetos religiosos. Falava línguas que nunca tinha aprendido. Seu corpo estava contorcendo com uma força inexplicável. E afirmava ouvir vozes que não eram dele. A igreja investigou o caso durante anos. E finalmente decidiram levá-la para o convento de Arlene, Iowa, onde o padre Theophilus Riesiger tentaria libertar a sua alma. Durante semanas, Ana foi submetida a um exorcismo severo. Dizia-se que estava possuída por vários espíritos. Entre eles, seu próprio pai, que em vida teria abusado dela. E outro nome que congelou o sangue dos presentes: Judas. Testemunhas afirmaram que sua voz estava mudando abruptamente. Que flutuava. Que falava com precisão sobre coisas que não podia saber. Que cuspia pequenos objetos sem explicação. O exorcismo foi longo, violento, extenuante. Mas no final, os demônios foram expulsos. Ana voltou a uma vida normal. Embora para muitos, ninguém volta igual depois de algo assim. Segundo o relato, ela não precisava de um filme. Já estava vivendo sua própria história de terror. Alemanha, década de 1970. Anneliese Michel, uma jovem universitária, começou a sofrer crises estranhas, convulsões, vozes, visões. Os médicos diagnosticaram-na com epilepsia. Mas para sua família, havia algo mais profundo. Algo que a medicina não conseguiu travar. Com o tempo, sua saúde piorou. Rejeitava símbolos religiosos. Falava com outras vozes. E dizia estar possuída. Após anos de tratamento sem sucesso, sua família recorreu a 2 padres. Aí começou uma série de rituais que durariam meses. Sessões intensas. Gravações com gritos que eriçam a pele. Forças que pareciam controlar seu corpo. Tudo sob a ideia de libertá-la. Mas o que aconteceu foi devastador. Anneliese faleceu com apenas 23 anos. Pesando apenas 30 quilos. Sua história não terminou aí. Os padres e seus pais enfrentaram um julgamento por negligência. Foi um caso médico maltratado? Ou um fenômeno real que transbordou toda a compreensão? O debate continua até hoje. Porque os áudios existem. E o que você ouve não parece ser deste mundo. Terceiro relato. O que eles não querem que você saiba sobre os alienígenas. A verdade por trás dos encontros. Capítulo 1. O zumbido. Tudo começou com um zumbido. Não daqueles que vêm de eletrônicos ou insetos, mas um som que parecia vibrar dentro da minha cabeça, como se algo estivesse tentando sintonizar minha mente. Começou sutilmente às 3 da manhã, na madrugada de uma terça-feira qualquer. Eu acordei com o nariz sangrando, encharcando meu travesseiro. O som, ainda lá. Uma frequência aguda, constante. Fui ao médico. Nada. Nenhum problema. Apenas estresse, ele disse. Talvez pressão alta. Mas eu sabia que não era isso. A sensação era de ser observado. Capítulo 2. A marca. 3 dias depois, encontrei a marca. No meu braço esquerdo, logo acima do cotovelo, havia um padrão estranho, 3 pequenos pontos em linha reta, queimados na pele, como uma espécie de cicatriz feita a laser. Tentei lembrar se bati em algum lugar. Nada. Não doía. Apenas estava lá. Comecei a pesquisar. Fóruns obscuros. Subreddits proibidos. E todos apontavam para a mesma coisa. Se você tem a marca dos 3 pontos, eles já te escolheram. Capítulo 3. A luz. Na sexta noite, vi a luz. Eu estava no quintal fumando um cigarro, nervoso demais para dormir. Foi então que a luz apareceu branca, redonda, silenciosa. Pairava no céu como se me observasse. Pisquei. A luz estava mais próxima. Pisquei de novo.
Estava sobre mim. E então, eu apaguei. Acordei na sala. Eram 4h44 da manhã. Havia terra no meu pé, arranhões nas costas e uma nova marca no pescoço. Capítulo 4. O homem da voz oca. Eles mandaram alguém. Não eram eles, mas era como se fosse. Um homem apareceu na minha porta. Alto, pálido demais, olhos muito escuros. Vestia terno e gravata pretos. A pele parecia borracha. Ele falou, mas a voz não vinha da boca. Era como se vibrasse diretamente no meu crânio. Você está fazendo perguntas erradas. Eu tentei trancar a porta, mas ela já estava trancada. Ele não entrou. Ele estava. Se continuar, não voltará inteiro. Ele sumiu. Capítulo 5. As imagens. Uma semana depois, acordei com meu computador ligado. Eu juro que tinha deixado desligado. Havia uma pasta nova na área de trabalho, confidencial 1.001.101 polegadas. Abri. Vídeos. Imagens. Registros de autópsias de criaturas humanoides. Planos de extração em zonas rurais. Mapas com círculos em áreas remotas, inclusive sobre a minha cidade. E no centro de tudo, uma sigla, L.I rua. O arquivo final era um vídeo meu, dormindo, visto de cima, com uma figura cinzenta me observando. Capítulo 6. O despertar. Decidi fugir. Dirigi por horas, sem destino. Mas não importava o quanto corresse, o zumbido voltava. As luzes voltavam. As marcas aumentavam. E agora? Eu também vejo as coisas que eles veem. Ouço vozes quando estou acordado. Me vejo de fora do corpo. Às vezes, esqueço que sou humano. Talvez. Não seja mais. Epílogo, o protocolo final. O que você acabou de ler não é uma história de ficção. É um aviso. Eles estão aqui. Eles nos estudam. Nos marcam. Nos mudam. P.R.P.C.L.U. Ele.I rua. Significa localizar, estudar, isolar, remanufaturar. Eles não estão nos matando. Estão nos reescrevendo. E se você ouviu um zumbido? Se acordou com uma marca estranha? Se viu uma luz no céu sem som? Já é tarde demais. Taxa redonda se você acordasse com uma marca desconhecida no seu corpo, começasse a ouvir sons que ninguém mais ouve, e descobrisse que estava sendo vigiado. O que faria? Continuaria vivendo normalmente? Ou tentaria descobrir a verdade, mesmo que isso te custasse a sanidade ou a alma? Quarto relato. A sombra do cemitério. Outra vez a viram, outra vez aparecia aquela sombra, a velha mulher vestida de preto vinha na direção deles. Com medo, eles largaram as pás, interrompendo o trabalho deles no cemitério, naquela noite de lua cheia vermelha. Ao mantê-la mais perto, acreditaram perceber no rosto enrugado um gesto de desaprovação e reprovação. Depois a sombra continuava ao longo, enquanto o seu rosto se tornava o de um cadáver. Assustado, os dois ladrões haviam retirar-se entre as lápides, até se confundir com as brumas e desaparecer. Eles compreendiam que ela não era humana e, portanto, não os denunciaria. Eles podiam continuar tranquilamente com o seu saque. Nenhuma força espectral os privaria do ganho suculento que o seu trabalho arriscado lhes produzia. Os profanadores de túmulos esqueceram-se da Aparecida e continuaram a cavar. Logo eles saíram do campo, carregando um corpo roubado dentro de um saco de serapilheira. No consultório do anatomista examinaram com cepticismo o cadáver que os rufias ofereciam à venda. O pagamento foi mesquinho, e William Burke e William voltaram mastando raiva para a casa de hospedagem da qual Margaret Lyot, esposa deste último, assumia com a ajuda de Ellen Sidogal, esposa de Burke. Ao chegarem ao alojamento, as mulheres receberam-nos com uma novidade surpresa: o velho Desmond tinha sofrido um ataque cardíaco e estava morto dentro do quarto que alugava. Os canalhas cruzaram um olhar malandro. O falecido devia 4 libras de renda pela peça que ocupava. Vender os seus despojos seria a maneira de se compensar, por isso carregaram o corpo fresco e rígido para o consultório do prestigiado médico Robert Cox, que lhes pagou 7 libras esterlinas e 10 shillings. Aquele dinheiro fácil estimulou a ambição deles. Eles tinham descoberto uma maneira de tornar mais rentável a sua atividade funesta, um homicídio.
José, um humilde moleiro habitual, hóspede da casa de inquilinato da senhora Ari, foi a primeira vítima. Aquele indivíduo foi invadido por uma febre intensa que o levou ao delírio e que William Burke pôs fim embebedando-o e, em seguida, estrangulando-o com as suas mãos fortes. Após outros 15 assassinatos, depois dos quais venderam os corpos das suas vítimas, os criminosos foram capturados pela polícia escocesa e submetidos a julgamento. O casamento Ari conseguiu salvar a pele ao chegar a um acordo com o promotor, acusando seu sócio de ser o único responsável pelos homicídios. No entanto, esses cúmplices a longo prazo não sairiam tão bem livres. A taberna e pensão da mulher foi destruída pelos vizinhos indignados e ela foi forçada a fugir com destino desconhecido. Seu marido, William Ari, depois de ter emigrado da Escócia para a Grã-Bretanha enquanto trabalhava numa fábrica em Londres, foi reconhecido por alguns trabalhadores como o abominável profanador. Ele foi atacado e jogado dentro de um contentor cheio de caloria viva, agressão que causou queimaduras tão severas que perderia a visão. Terminou seus dias cego, vagueando pelas calçadas de Edimburgo, transformando-se num mendigo até sua morte ocorrida em 1860. A esposa de Burke, a jovem Ellen MC Dougal, foi imposta a pena de morte, mas apelou e a condenação foi comutada, de modo que pode ser libertada sob uma nova identidade para assim evitar sofrer vingança pública. William Burke acabou sendo o grande perdedor dentro da equipe de assassinos, pois foi condenado a expiar suas culpas perecendo na forca. Na tarde de 28 de janeiro de 1829, foi executado na mais importante praça pública de Edimburgo contra uma multidão excitada e em conformidade com uma sentença draconiana. Conforme a época, o seu corpo foi dissecado de forma semelhante ao que ele fez com as suas vítimas, passando assim para servir forçosamente à ciência. Dizem que ele teria contado ao seu padre confessor horas antes do seu trágico desfecho: o fantasma ameaçador do camposanto tinha voltado. A sombra do cemitério, aquela velha espectral de rosto cadavérico, materializou-se na cela de William Burke na véspera da sua execução e, olhando com tristeza antes de se esfumar no ar, disse-lhe: "Eu avisei-te. Vezes sem conta avisei-te que devias deixar os mortos descansarem em paz, mas nunca me deste ouvidos." Quinto relato. Era apenas uma adolescente. Mas o que começou como uma confissão acabou com 170 pessoas testemunhando o impossível. África do Sul, 1906. Clara Germana Celi, de 16 anos, era estudante interna em uma escola missionária católica. Uma jovem reservada, inteligente, aparentemente tranquila. Até que um dia, confessou ter feito um pacto com uma força negra. A partir desse momento, tudo mudou. Começou a falar línguas que nunca tinha aprendido: latim, polaco, alemão. Fluentemente. Tinha uma força desproporcional. E sempre que alguém se aproximava com um objeto religioso, estava em crise. Durante o exorcismo, que durou 2 dias inteiros, foram relatados fenômenos que ainda hoje dividem opiniões. Clara levitando vários metros do chão. Mudanças bruscas de voz. Gritos que pareciam vir de mais de uma boca. E uma total rejeição de qualquer símbolo sagrado. Mais de 170 pessoas afirmaram ter visto as aberrações com seus próprios olhos. No final do ritual, Clara caiu em um sono profundo. Quando acordou, tudo parecia ter parado. Nunca mais falou sobre isso. E até sua morte, ele viveu em silêncio. Mas aqueles que estavam lá lembram-se dele com uma mistura de espanto e medo. Porque não era um filme. Era real. E o que aconteceu? Continua sem explicação. Se vocês gostaram dos relatos, peço que compartilhe, assim meu canal irá ser visto e reconhecido. Relatos enviados por um inscrito no canal. Canal do Kleber Uchoas agradece pela sua visita. Volte sempre.